Olá pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Marco Aurélio aqui falando com vocês. Hoje nós vamos começar a nossa sequência de aulas do terceiro ano sobre eletromagnetismo. E então, você já ouviu falar de eletromagnetismo? Você já escutou essa palavra em algum lugar? Já teve contato com essa disciplina? Você imagina onde que isso é aplicado? Nós temos, por exemplo, diversas aplicações do eletromagnetismo, como lâmpada elétrica. Se você está me assistindo, então é porque está em contato com algum equipamento eletrônico. Se você tem energia na sua casa, tem alguma usina de eletricidade, uma usina hidrelétrica ou termoelétrica gerando essa energia para chegar até a sua residência. Entende? O eletromagnetismo está nos seus eletrodomésticos. Então é muito comum a gente ter contato com a física do eletromagnetismo, né? Mas agora nós vamos falar de uma maneira mais formal o que está por detrás, a física e a matemática por detrás do eletromagnetismo, ok? Bom, vamos começar então nossos estudos de eletromagnetismo, né? Da forma mais elementar possível, que é o estudo de cargas elétricas. O estudo de cargas elétricas, ele começou, na verdade, se você for parar para pensar, uma das primeiras experiências envolvendo eletricidade, inclusive, foi na Grécia Antiga. Lá na Grécia, Tales de Mileto, né, no século 6 a.C., mais ou menos, ele reparou o seguinte: havia uma pedra chamada âmbar, ok? Âmbar é uma pedra amarelada, e em grego, essa pedra âmbar, o nome dela é electro. Então, o que Tales reparou? Quando se esfregava essa pedra de âmbar em uma lã e em seguida aproximava essa pedra de âmbar em penas ou em pequenos farelos de madeira, esses pequenos objetos, eles ficavam grudados no âmbar, ficavam grudados nesse electro aí. Então, foi uma das primeiras experiências envolvendo eletrização, e o nome, né, dessa disciplina eletricidade é em homenagem aí a essa experiência, esse evento que aconteceu envolvendo cargas elétricas, sem ao menos eles nem sequer saberem o que são cargas elétricas, tá? Então aqui, ó, vamos falar das cargas elétricas. As cargas elétricas, pessoal, falando de uma maneira mais formal, de uma maneira mais didática, são partículas que constituem todos os tipos de matéria que a gente conhece. Na verdade, os três tipos de partículas que constituem basicamente tudo é nêutrons, prótons e elétrons. Tudo isso vem do modelo atômico, tá? Prótons são cargas positivas e elétrons, cargas negativas, ok? Olha só aí na imagem, você está vendo, né? Os tipos de interação entre essas cargas elétricas. Cargas de mesmo sinal, elas se repelem, acontece a repulsão. Cargas de sinais contrários, olha só, elas se atraem, acontece uma força de atração nessas cargas aí, ok? A carga elétrica, você sabendo como que se dá o comportamento entre elas, né, nesses dois tipos, ou elas se atraem ou elas se repelem, dependendo do sinal que elas estão, tá? E bem depois da Grécia Antiga, né, Charles de Coulomb, no século XVIII, ali na França, estudando as cargas elétricas, descobriu, né, como calcular aí a força elétrica. Ele descobriu através de um experimento que ele montou, ele elaborou, chamado balança de torção, o qual consiste, conforme você vê na figura, em um fio. Esse fio de torção, né, ele tem na sua extremidade uma haste com esferas metálicas e tem cargas elétricas ali envolvidas. Conforme ele aproxima essas cargas, acontece uma repulsão, né? Esse movimento de repulsão faz ali a carga se mover, consequentemente torcendo o fio. Então ele media a força de torção no fio para saber qual era a força elétrica
que aquela carga sentiu, e assim ele pôde calcular, estudar a carga elétrica e chegar na conclusão de que a força elétrica ela é inversamente proporcional à distância, né, ao quadrado. Mas a gente vai falar depois da força elétrica. Porém, ele foi o cara que estudou as cargas elétricas, e toda carga elétrica, toda unidade, né, recebe o nome de Coulomb, ok? Então, Coulomb é o nome que se dá às cargas elétricas. Então, um corpo tem 1 Coulomb, 2 Coulombs, né, assim por diante, ok? Legal. Então, falando mais aí, né, a respeito do modelo atômico. O modelo atômico, se vocês já estudaram, é o modelo do átomo, e esse modelo que vocês estão vendo aí na foto é o modelo de Bohr, ok? Esse modelo de Bohr, ele é famoso ele é conhecido como ser um modelo planetário. Por que isso? No centro você tem um núcleo. Esse núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons têm zero de carga, por isso eles se chamam nêutrons, e tem os elétrons orbitando esse núcleo, ok? E os elétrons tendo aí carga negativa, né? Portanto, esse é o núcleo, esse é o átomo, o modelo atômico de Bohr, tá? De Rutherford Bohr. Obviamente, hoje nós temos modelos atômicos mais elaborados que condizem melhor com a realidade. Porém, este modelo atômico de Bohr aí serve muito bem para explicar os fenômenos eletromagnéticos que a gente estuda aqui no terceiro ano. Tudo bem? Legal, bacana, né? Então você perceba qual é a relação entre as cargas elétricas e a matéria, né? E a constituição da matéria. Ah, mas os prótons e os nêutrons, eles podem ser quebrados? Podem, em quarks. Existem partículas menores dentro dos prótons e dos nêutrons. Porém, nos elétrons isso não acontece. Não existem partículas no interior do elétron. O elétron ele é uma partícula por si só. Tá bom? Beleza. Então, ó, todo corpo tem carga elétrica, ok? Todos os corpos, todos os objetos possuem carga elétrica. A eletricidade se refere ou ao excesso de elétrons ou à ausência destes, tá? Quando nós falamos de cargas elétricas, que um corpo ele tem cargas elétricas, esse corpo ele pode estar em 3 configurações, tá? Ele pode estar uma configuração de excesso de elétrons, nesse caso ele está carregado negativamente, ok? Ele pode ter falta de elétrons, ou seja, ele está com mais carga positiva do que negativa, ou ele pode estar neutro, tá? Vamos ver como que isso se dá, tá? Se você tem, por exemplo, um átomo, vamos supor aqui um átomo, ele tem suas partículas aqui, né? 2 cargas positivas e 2 nêutrons no seu núcleo, então 2 cargas positivas, né? 2 prótons, 2 nêutrons, e ao redor dele tem 2 elétrons, né? 2 elétrons circulando aí este núcleo, ok? Beleza. Então, ó, este átomo aqui, ele tem excesso de elétrons, ele tem falta de elétrons ou ele está equilibrado? Bom, se você for olhar, né, esse desenho, vai reparar, ó, tem 2 cargas positivas, 2 negativas, então ele está equilibrado, tá? Mesma quantidade de carga positiva que ele tem é a mesma quantidade de carga negativa. Então, ele não está nem em excesso nem em falta, ok? Beleza. Quando o átomo ele está nesse jeito, ele está neutro, tá? Mas ele tem carga elétrica. E é isso que você tem que saber. Um corpo neutro não quer dizer que ele não tenha cargas. Um corpo neutro, ele tem cargas, porém cargas em equilíbrio, tá? Mesma quantidade de carga positiva e mesma quantidade de carga negativa. Tudo bem? Sacou? Agora, se nós pegarmos aqui, ó, e tirarmos um elétron daqui, nós tiramos um elétron, ou seja, tiramos uma carga negativa. Ele está em equilíbrio? Não, não vai estar em equilíbrio. Por quê? Ele vai ter mais cargas positivas do que negativas. Então ele está carregado positivamente. Exatamente, ele está positivamente carregado.
Perceba, nós não colocamos carga positiva no elétron para ele ficar positivo. Nós apenas tiramos a carga negativa, que é o elétron. Então, a gente só mexe com elétrons, não mexemos com prótons, tá? Não mexemos com o núcleo do átomo, porque isso é muito perigoso. Isso libera uma energia muito forte, porque você está partindo o núcleo do átomo, ou seja, fazendo uma fissão, e o efeito disso é a bomba atômica, né? A reação em cadeia, porque uma energia muito grande é liberada quando é quebrado o núcleo de um átomo. Essa energia é suficiente para quebrar o outro núcleo de um átomo, que é suficiente para quebrar um outro núcleo. Então, isso vai gerando uma reação em cadeia, que é o princípio da bomba atômica, né? Portanto, em eletricidade, nós só falamos em retirar elétrons ou colocar elétrons. Tudo bem? Então, beleza. Então, aqui ele está carregado positivamente, né? Agora, voltou a ficar neutro, tá? E vamos supor que nós vamos colocar mais elétrons aí. Vamos supor mais uma camada eletrônica que contém aí um elétron, né? Aí, pronto. E agora? Está em equilíbrio? Olhando assim, não, né? E não está mesmo, ó. Nós temos 3 cargas negativas e 2 positivas. Então tem um excesso de cargas negativas. Exatamente. Então esse corpo, esse átomo está carregado negativamente. Tudo bem? Bom, quando o átomo ele está ou com excesso de cargas negativas ou com a ausência de cargas negativas, ele recebe um nome chamado íon, tá? Então aqui ele é um íon negativo, tá? Um íon negativo. Quando ele está com mais cargas positivas do que negativas, ele é um íon positivo, ok? Beleza. Então nós temos 3 configurações, né? Nós já falamos, né? Tem um corpo neutro, o corpo carregado positivamente e o corpo carregado negativamente, tá? Isso daí a gente acabou de falar. E qual que é o valor mínimo de carga, né, que um corpo pode ter? Bom, nós sabemos que nós apenas falamos de elétrons, né? Então os elétrons, eles são indivisíveis. Não tem como você partir um elétron no meio, tá? Então a carga de um elétron, ela é também indivisível, ok? Se tivesse como você partir um elétron ao meio, consequentemente você teria aí a carga de um elétron dividida ao meio também. Mas como não tem como dividir o elétron ao meio, o elétron é único, ele é maciço, ele é um só. Na verdade, ninguém nunca viu um elétron. Mas a gente tem uma ideia do que mais ou menos pode ser. Então vamos aproximar um elétron como se fosse uma bola de bilhar bem maciça, que não tem como você dividir, ok? Então todas as propriedades que envolvem ali o elétron são únicas, né? Inclusive ali a carga. A carga eletrônica não tem como você dividir essa carga ao meio, porque não tem como dividir o elétron ao meio, tá? Então essa carga é a menor carga, né, que um corpo pode ter. É a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Como um elétron se diz respeito à carga negativa, então é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? Coulomb, unidade de carga. Quando eu falar em coulomb, está falando em carga elétrica. Beleza, então essa é a menor carga que um corpo pode ter, entende? E se é a menor carga que um corpo pode ter, o que acontece então? Ó, ele pode ter qualquer quantidade de cargas? Um corpo? Não, tá? Um corpo não pode ter qualquer quantidade de cargas. Toda carga que um corpo tiver tem que ser múltiplo, ok? Desse valor de um elétron. Por quê? Um corpo, ele pode ter valores inteiros de um elétron. Vamos supor aqui no desenho no quadro. Você tem um corpo aqui, ok? E aí vamos supor que ele tenha alguns elétrons. Vamos supor que ele tenha 10 elétrons. 1, 10, né? Ele tem 10 elétrons. Então qual que vai ser a carga total? A carga total vai ser a carga de um elétron vezes 10, né? Você tem a carga de um elétron aqui, ó. Vamos supor aqui a carga desse elétron aqui, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Esse é o valor da carga do elétron.
E aí, como você tem 10, né, então vezes a quantidade de elétrons, que é 10. Né? Então a carga total vai ser o valor da carga de um elétron vezes a quantidade de elétrons. Então essa é a fórmula para a carga total. A carga total é a carga de um elétron, tá? Deixa eu ver, a carga de um elétron. Um elétron representado sempre pela letra minúscula E, ok? Com um menuzinho em cima. Vezes, né, a quantidade de elétrons que tem no nosso corpo, né? Vezes a quantidade de elétrons. Então você tem essa fórmula para saber qual que é a carga total, carga elétrica total que um corpo possui. Ou simplesmente Q é igual. Essa quantidade de elétrons é um Nzinho, né? Uma quantidade N qualquer. E a carga do elétron é representada pela letra E. Ok? Então fica assim. Tá? Que né? Se você quiser decorar. Então essa é a carga total que, por exemplo, um corpo tem. Então esse corpo aqui, qual seria a carga total dele? Seria 10 elétrons, 10, né, vezes a carga de um elétron, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, ó, 10 vezes menos 1,6 fica menos 16 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Não é 9, não, é 19. Ok? Aí. Essa é a carga total, né, desse corpo aqui com 10 elétrons, tá? Beleza. Ok. Então vamos fazer uma breve revisão do que nós estudamos até nessa aula aqui de hoje, tá? Nossa primeira aula de eletromagnetismo. Essa primeira aula de eletromagnetismo, ela é uma aula introdutória, uma aula para a gente apenas saber os conceitos, né? Apenas para a gente ter uma noção inicial do que é o eletromagnetismo. Vimos então que o eletromagnetismo, né, está presente no nosso cotidiano de diversas formas, de diversas maneiras. Você tem eletricidade. Hoje em dia não existe mundo sem eletromagnetismo, tá? Não existe mundo sem eletricidade. Também nós vimos a questão das cargas elétricas. As cargas elétricas, como que é o comportamento delas, né? Positivas e negativas e neutras. As positivas com positivas elas se repelem, as negativas com negativas também, e as de sinais contrários, ou seja, positiva e negativa, vão se atrair, tá? Aí nós vimos um pouquinho da história da eletricidade, que começou lá na Grécia Antiga, com Tales de Mileto, no século 6 ali, antes de Cristo, onde ele observou que um âmbar, uma pedrinha âmbar, que chama-se electro, né? Ela, quando atritada com lã, atraía pequenos objetos como penas, pequenos pedaços de madeira, né? Farelos de madeira. E nós vimos que no século XVIII, já, né, na França, Coulomb estudou a força elétrica através de um fio de torção, e o valor de carga elétrica recebe o nome dele em homenagem, né? Então, 1 Coulomb, 2 Coulombs, 3 Coulombs, ou seja, unidades de carga elétrica. Vimos também que a gente não mexe com o próton, né, no interior do átomo, porque ele libera muita energia. Você quebrar um núcleo atômico, gerando assim um princípio em cadeia, conhecido aí na bomba atômica, né? Um princípio de quebra de átomo em cadeia, devido à liberação alta de energia que esse processo libera, tá? Então, quando eu falo em eletricidade, ou se fala em colocar elétrons ou retirar elétrons, tá? Quando se diz que um corpo está carregado positivamente, quer dizer que esse corpo ele tem carência de elétrons, ok? Quer dizer que ele está com mais carga positiva que negativa. Não quer dizer que foi colocado nele carga positiva, não é isso, ok? Porque nós temos 3 configurações para os corpos, neutro,
E o corpo neutro, ele tem equilíbrio de carga positiva e negativa, né? Tem o positivo, né, que é quando você retira elétrons, e aí fica desequilibrada essa quantidade, ficando mais cargas positivas do que negativas. Ou o corpo pode estar negativamente carregado, que é quando se acrescenta elétrons nesse corpo, ele ficando assim mais negativo do que positivo. Vimos aí a questão da carga elementar, né, que um corpo pode ter. O menor valor de carga é o valor de um elétron. Não tem como você quebrar um elétron no meio, portanto, toda carga é múltiplo de um elétron, ou seja, um corpo pode ter ou um, ou dois, ou três elétrons, não pode ter um elétron e meio, não pode ter meio elétron, tá? Ou é um, ou é dois, ou é três, ou é quatro, é cinco elétrons, tá ok? Então, portanto, se for pegar nesse raciocínio, vamos ver aqui uma ilustração, só para encerrar essa parte aí da quantização da carga elétrica, explicar o que é isso, né? O valor de uma carga elétrica, né? Se você tiver um corpo com um elétron apenas, então você tem um corpo lá e ele está com excesso de cargas de um elétron. Isso aí pode ser um átomo, né? Pode ser qualquer coisa. Então qual que é a carga dele? A carga desse corpo é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? Então qual que é o outro valor imediato que ele pode ter de carga elétrica? Bom, se ele tiver mais um elétron, então ele já tinha esse elétron anterior, e colocou mais um nele, ok? Então, qual que vai ser o valor da carga? Vai ser o dobro do que havia antes. Então, vai ser aqui menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Agora eu pergunto para você. Um corpo, ele pode ter assim, ó, ou esse valor, né? Se ele tiver 2 elétrons, ele vai ter esse valor, tudo bem? E em hipótese alguma, você vai ver um corpo, por exemplo, com, sei lá, 2 coulombs, né? 2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Você não vai ver isso, né? Porque... Por que você não vai ver isso? Porque isso seria 1 elétron e meio, mais ou menos, né? É esse valor aqui, mais a metade dele, para ser mais específico, né? 1,6 mais 0,8 seria 2,4, né? Então, se você tivesse 2,4 vezes 10 a menos 19 coulomb, seria como se fosse 1 elétron e meio, né? 1 elétron e a metade de 1 elétron. Isso não existe, tá? Isso não existe. Ou você tem 1 elétron ou você tem 2 elétrons. Você não tem 1 elétron e meio. Portanto, esse valor de carga, que corresponde a 1 elétron e meio, não tem como um corpo ter esse valor de carga, tá? Esse valor aqui não existe. Não tem como um corpo ter esse valor de carga aqui. Ok? Ou ele tem esse, ou ele pula para cá direto, né? Porque você tem quantidades inteiras de elétrons. Então a gente viu isso. E o nome desse processo aqui, dessa situação, se chama quantização da carga elétrica, ok? Quantização quer dizer que ocupa valores inteiros. 1, 2, 3, 4, né? E é isso, tá? Fizemos a nossa revisão. E o fim da nossa primeira aula de hoje. Vamos dar continuidade nisso nas próximas aulas. Então estude, faça as tarefas. Qualquer dúvida, fale comigo e até lá.